pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Resolvendo o Dilema do Canal 14. Então, hoje eu vim entrevistar a Perla. Mentira, eu sou a Cris e sou convidada da Perla. Venho aqui porque a gente se descobriu levemente parecidas, não, é minha gêmea perdida, isso sim. Eu vou dizer que ela que é minha gêmea perdida, porque eu sou mais velha. Ela tá querendo me elogiar. Gente, a Cris topou fazer essa brincadeira. Coloquei ela nessa saia justa agora, quando ela chegou aqui, porque a nossa história é muito parecida. E eu acho que o universo ele é mas tão perfeito, porque a gente está encerrando o mês de julho e vai iniciar o agosto, e o agosto ele tem toda essa cara, toda essa vibe de defesa contra a violência da mulher. E a conhecer a Cris e saber que a história dela tem mesmas referências, que eu me vejo na vida em que a Cris teve e ela se vê na vida em que eu tive e tenho, eu acho que é para realmente a gente contar essa história. E por isso quero agradecer você que está assistindo, quero agradecer a TV Cidade, Canal 14 de Farroupilha, que nos recebe aqui. Cris, muito obrigada por você ter topado contar essa história, e é uma história de superação. E eu brinco sempre que quando a gente olha para mulheres como nós, que a vida ensinou a ser forte, porque era a única solução que a gente tinha, era ser forte. Não tinha outra escolha. Não tinha outra escolha. Eu só posso agradecer que você tá tendo coragem, e vou dizer, eu nunca contei isso na TV, já fiz algumas lives em defesa da mulher, mas na TV Cidade eu nunca contei essa história, e eu acho que é o momento da gente realmente poder mostrar isso. Então eu vou começar com a minha, porque a da Cris é pior. Gente, com 5 anos de idade, eu descobri, então, que eu vivia em uma família, infelizmente, que sofria com uma doença muito grave, o alcoolismo. Eu acordei e descobri que naquele momento meu pai estava agredindo. Não chegava a ser uma violência extrema, mas era uma violência, a minha mãe. Ele derrubava os copos e as coisas de cima da mesa, sim, e quebrava e fazia ela limpar. Naquele dia, infelizmente ou felizmente, morreu a criança e nasceu a mulher. E eu digo pra vocês, naquele dia, no final de semana passado, na segunda, meu pai chegou do trabalho e o nosso ritual, que era eu ir buscar ele na esquina para vir no seu colo e saber como é que tinha sido o dia dele, tudo isso não aconteceu, eu não fui. Quando ele entrou em casa, ele perguntou para mim qual tinha sido a razão. Eu não ter ido buscar ele. E eu disse, o meu pai morreu. Eu não tenho mais pai. A partir de hoje, olhei para minha mãe, 5 anos de idade. Eu sei, as pessoas podem achar que eu estou inventando essa história, mas tenho toda ainda a minha família para comprovar. E eu apontei o dedinho minúsculo para minha mãe e disse, tu me bota na escola que eu quero aprender a ler e estudar para não ser burra que nem tu. E o meu pai, olhei para ele e disse, eu vou estudar e vou ser advogada para te botar na cadeia. Não aconteceu nada disso, né, gente? Virei vendedora, outras coisas, mas só porque assim, vocês vão ouvir o relato agora da Cris para vocês entenderem como a nossa vida é parecida. Eu sei que é duro, Cris. Não, tranquilo, eu já trabalhei muito isso, né? Então, é engraçado, né? Porque quando as pessoas nos veem hoje, elas não têm ideia, né? De todas as coisas que a gente passou, né? Tu comentando de começar a trabalhar tão cedo, óbvio, a vida poderia ter sido mais fácil, né? Porém, a gente só se transforma nas mulheres que somos porque a gente passou por tudo isso, né? Na minha situação, a gente realmente foi uma condição muito ruim financeira. O pouco dinheiro que se tinha, meu pai bebia muito, assim, de sumir uma semana e a gente não ter nada em casa, mas ele tava lá na rua bebendo, né?
ele não batia na minha mãe, a violência era muito mais, né, o moral era um assédio terrível de falar coisas de por que vocês não morrem, por que vocês não servem pra nada, né, sempre me dizia que tu é burra, porque tu é feia. E aí, gente, pra superar isso, haja terapia, né, terapia é vida, né. Então, e aí chegou numa situação mais grave, que foi quando eu tinha 5 anos, e ele atirou nela, né, disse que ia matar ela, botou a arma no peito dela, e depois ele disse, depois ela vai me matar. E eu gritava, não mata minha mãe, não. Mas eu acho que o anjinho da guarda lá cuida, né? E ele não me viu, ele nem olhou pra mim, é como se eu não tivesse ali. E aí, ele, felizmente, de tão bêbado, só acertou a mão dela. Ele acertou, que tirou um pedaço, né, do dedo dela. Que aquele sangue ficou todo na porta do meu quarto, né? Grudou aquela tinta mais fosca, né? Então grudou. E eu achei o pedaço do dedo da minha mãe alguns dias depois, né? Então, sempre cresci muito, muito, com muito medo, porque ele brigava muito na rua, voltava, levava tiro, dava tiro. Então tinha cara atrás dele pra matar. Então sempre armado, né? Ele sempre com a arma em casa, eu via aquela arma sempre. Então, se vocês saírem de casa, eu mato, né? Então minha mãe nunca teve a possibilidade de pensar em outra coisa que não fosse continuar ali. Até porque ela queria me proteger, né? Então, mas aí acabou nascendo minha irmã 10 anos depois. Eu até tava comentando ontem que a minha irmã foi meio minha filha, porque com 10 anos eu ficava com ela em casa, cuidando da casa dela. Minha mãe ela fazia faxina, tinha que ir, não tinha como, né? E aí a minha irmã ficava várias vezes, todos os meses doente, eu contigo em Namps lá, né? Pegava o ônibus com 10 anos e levava ela. Não tinha outra opção, né? E eu disse que, cara, que criança hoje com 10 anos pega um ônibus e leva sua irmã, né? Enfim. Então a maturidade veio muito cedo, né? Tanto que quando tinha 12 anos, as pessoas achavam que eu tinha 16, 17, porque a maturidade era enorme. Claro, eu me desenvolvi cedo também, né? Então acho que até o cérebro puxou isso. Mas, e é engraçado, que daí tu cresce, embora eu estivesse no meio, eu nunca fui igual ao meio, né? Sempre quis estudar muito, eu escrevia muita poesia. Com 13 anos eu li toda a coleção do Sidney Sheldon, sabe? Todo Paulo Coelho. E aí eu escrevia bem. Gente, eu vou interromper. Ela é muito mais desenvolvida que eu. Eu li toda a coleção Vagalume. A coleção Sabrina também li. A Sabrina também. Essa eu li toda. Aquela Encantos, né? Sidmond Sheldon? Não, essa não era pra mim. Eu gostava muito, porque aquela coisa do isso é difícil, né? Então, que é difícil me agrada, né? Porque tem menos concorrência lá. Então, daí eu escrevia muita poesia, escrevia muito, gostava muito disso. E aí, por conta disso, eu era diferente do meio. Então, eu não me adaptei. Na verdade, eu até ia me adaptar, mas as pessoas não me aceitavam. Então, sempre tinha alguém querendo me bater na escola. Era amor e ódio, né? Não tinha... Meu Deus do céu, eu nunca tive sossego na escola. Até eu não saí do colégio, não, sabe? Não parou essa coisa de alguém querer me bater. Então, mas aí, esse cara, mãe, só tinha UX, né, o ano era 2000, eu vou ser alguém. Eu disse, eu vou te dar uma casa, tu vai estudar, tu vai ter tua profissão, e eu vou ser alguém, eu vou te dar muito orgulho. E aí eu disse, vou fazer faculdade, mas minha filha não sonha, de que jeito? Porque imagina, eu ganhava 240 e entrei pagando 200 na faculdade. Eu disse, eu vou conseguir lá no Banrisul. Eu vou ser estagiária lá. E fui todos os dias no CIE até conseguir o tal do estágio. E aí já passei a ganhar o dobro. O dobro do valor que eu ganhar. E aí a vida começou a ter outro rumo. Claro, ajudei minha mãe, ela estudou, ela se formou em técnica em enfermagem. Poxa, a 3ª série incompleta, né? Do fundamental. Ela estudou pra caramba, se dedicou. No dia que ela se formou no técnico em enfermagem, parecia que eu tava no velório da minha mãe, porque eu chorei tanto, mas tanto. Gente, o que essa pessoa tá chorando tanto? Porque aquilo era a minha missão com ela, tu entende? Porque ela sempre foi o meu porto seguro. A melhor parte da minha infância é lembrar do colo da minha mãe, dela... nossa, agora eu vou entregar muito a minha idade. Assistindo Chacrinha. Essa nem eu aguento.
No sábado só tinha aquilo, comendo mingau de aveia, que ela fazia quando a gente tinha, assim, era muito bom. Aquilo lá, ajudar ela na faxina e depois a gente deitava no braço dela, sabe? Então isso é a melhor parte, assim que eu lembro, e esses dias eu falei pra ela, ela não sabia. Nossa, ela se emocionou um monte. Então, porque a mãe acaba se culpando, né? Mas ela não tinha muito o que fazer naquela condição. Ela realmente estava numa situação muito complicada. E a gente sabe que até hoje, gente, sabe que que tem a Lei Maria da Penha, que existe todo o amparo do Estado, mas ainda é muito difícil para quem vive essa situação. Porque não é só uma questão de desconhecimento, é uma questão de despreparo emocional, é uma questão de despreparo de autoestima, é uma questão de você não acreditar que pode, ou até mesmo nem acreditar que merece. Exatamente. Porque não conhecia, né, uma outra realidade. A realidade dela desde os 16 anos foi ser casada com um homem que era agressivo e que era aquilo ali. E aí ela teve outra menina, daí eu tava, quando chegou a situação de estar com 13 anos, aí ele me agrediu, aí se tornou um pouco mais sério, porque realmente ele veio pra matar, né, ele tentou me sufocar. E aí a minha mãe disse, chega, não tem mais condições, ela foi atrás de ajuda e graças a Deus a gente conseguiu fugir. Ficamos escondidas 3 meses, com muito medo, mas hoje, né, já tem rede de apoio ainda assim, é difícil, imagina naquela época. Então ela foi uma grande, assim, guerreira, né, isso, pensa, ela tinha 33 anos, né, naquela época. Então era uma menina ainda, né, mas, e a minha irmã com 13 e eu com 13. Era assim. Então, felizmente, aí foi o início realmente da mudança. E aí, quando eu fui pra faculdade, comecei a mudar a vida, comecei a conseguir ajudar ela, aquilo pra mim era... completei a minha missão com a minha mãe, né? Infelizmente, consegui ajudar a comprar a casa dela, então... pequena, pra ajudar com a entrada só, né? Não foi muita coisa, porque ela foi mérito dela, usou o FGTS, foi atrás, enfim. Tem a casa dela, tem a profissão dela. Então, assim, falo com a minha mãe todo dia, vejo ela, não vejo todo dia, mas ela mora perto. É meu porto seguro. Todo dia eu falo pra ela que eu amo ela, porque é a minha inspiração, sabe? De mulher guerreira, de seguir lá, batalhar. Mesmo sem pensão nenhuma, com salário mínimo, criou 2 meninas, né? Numa situação tão complicada que era ela ganhar 136, que eu me lembro que ela ganhava 136, que era o mínimo, e pagava 80 de aluguel. Entende? Com 2 crianças. Então, aí que tá a situação, né? Da mulher pensa, como é que eu vou me virar sozinha, né? Então, ela fazia uma faxina aqui, ela fazia uma faxina ali, e corria, e aí eu via, não via a hora de trabalhar justamente pra ajudar, né? Então, tudo isso transforma a gente realmente muito forte. E aí, a gente se torna muito mais resiliente, a gente se torna muito mais humana, porque a empatia, ela é muito forte na gente. Né? A gente aprende a sentir a dor do outro, porque na verdade a gente sentiu muito a nossa dor, né? Mas eu preciso contar o segundo momento que é exatamente igual. Ali, 36, 37 anos, né? Eu peso quase 100 quilos e hoje eu escutei da Cris a explicação para isso, né? Eu sabia que era uma questão de falta de autoestima, que tinha tudo a ver com o que eu tinha passado na minha infância, mas a criança tinha fome. Então eu como para satisfazer aquela criança, né? Eu não passei fome no sentido literal da palavra. A gente passou algumas dificuldades financeiras, sim, principalmente quando a gente conseguiu que houvesse a separação, porque foi muito parecida com a tua. A diferença do meu pai, ele era militar, então o exército interviu, nos auxiliou. A família militar, ela é muito parceira para essas coisas, né? E meu pai foi fazer tratamento e a gente então ficou 6 meses distante e tudo isso. Mas aquela menina tinha fome de alguma coisa. Que aos 38, 40, eu já estava lá com quase 100 quilos. Fiz todos os tratamentos possíveis. Eu brinco que se o cara inventasse a dieta do
sei lá, eu o quê? Do lamber a pedrinha, eu fazia Pra poder. e não adiantava nada. Igual. Eu só consegui vencer essa... porque eu fui pra terapia e era assim, era engordava, emagrecia. E minha primeira dieta foi com 14 anos. 14. Porque eu já me incomodava e aí engordava. Daí, não, agora eu vou emagrecer. Daí eu emagreci. Daí, a vida toda assim. Daí na gestação, fui a quase 100 quilos. E óbvio, né? Meu Deus, a gente se sente... Porque daí vem o neném, tu fica acabada, assim, é bem difícil trabalhar na mente da mulher, é bem difícil. E aí, quando eu vou pra terapia e descubro que é realmente a criança que passou fome, porque o que eu me lembro, meu primeiro salário, o que eu fiz? Fui comprar maionese Hellmann's, porque eu amava comer pão com maionese, e eu não podia ter maionese. E eu fui a reto. Então, eu tava aquela, agora eu posso comer um biscoito. Porque eu nunca pude comer um biscoito. Eu nunca tive uma bolachinha recheada, nossa, salgadinho. Utopia isso, né? Não existia. Então, beleza. Agora daí eu passei a mudar o mindset, né? De que eu vou comer o que eu mereço. Não, eu vou ter o corpo que eu mereço. E aí foi aí que eu comecei a me reeducar e mudar e entender que realmente a comida não era pra satisfazer. Eu não preciso viver pra comer, né? Só comer pra poder viver. O contrário. Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, as histórias são dramáticas e dolorosas, sim, mas a gente tá falando para vocês, e eu acho que é aqui que tá o grande pulo do gato, por 2 grandes motivos. Primeiro, para que quem olhe para o nosso estereótipo hoje, né, não pense que a gente nasceu patricinha. Não, a gente pode ter se tornado patricinha, mas a gente não nasceu patricinha. E segunda coisa, a gente consegue falar disso hoje porque já não dói mais. E não dói por quê? Porque a gente trabalhou isso. Porque a gente buscou rede de apoio, porque a gente conversou com pessoas que se importaram, porque a gente buscou terapias, buscou toda essa condição de auxílio, de proteção, de mudança de mindset, porque acho que não é o caso, porque ela me contou que pensou nisso quando criança, e eu brinquei com ela que eu, em criança, nunca pensei nisso. De criança, eu só pensava de fugir de casa, né? Fugir com 9, fugir com 11, fugir de casa. Mas eu pensei e tentei isso com 40 anos. Com 40 anos, eu tentei o suicídio. De uma forma inconsciente. Eu acordei daquela minha situação na frente de um carro e acordei com ele buzinando e gritando: "Quer morrer, desgraça!" Ali eu acordei. 40 anos eu tinha. E eu não era uma coisa que eu tinha pensado ou formulado ou nada. Mas eu não tinha mais espaço em mim, na minha cabeça, em todas as coisas. E ali que eu precisei pedir socorro definitivamente. Então, quando eu trato desse tema, sabe, Cris, eu gosto de tratar dele muito mais para dizer assim, gente, não deixa chegar a esse nível. Não faça o que eu fiz, aprenda comigo, aprenda com a Cris. Não precisa vocês passarem pelo que a gente passou. Essa é a ideia. Isso é isso aí. E aí, outra coincidência, né? A gente trabalha na área comercial. Mais uma. Daqui a pouco, se a gente falar, vamos achar outras, mais né? coisas, né? Eu acho que até porque como a gente aprende a se posicionar e tem uma visão mais firme sobre as coisas, e aí a gente é menos mimimi, né? A gente não tem. A gente é mais resiliente. Lá, e a área comercial necessita de resiliência, né? Precisa disso. E eu acho também que a gente tem sucesso nessa área, porque você é uma empreendedora de sucesso na área comercial, com a Rock 3, com todo esse trabalho que você faz de divulgação, de desempenho. Eu tenho uma trilha de sucesso aí de mais de 30 anos nas áreas comerciais também. Tenho orgulho de dizer, sou vendedora. A vida de vendas é o que faz meu ganha-pão, né? É onde eu realmente tenho a alegria de fazer isso, de treinar as equipes, de mudar a mindset de vendedores, de fazer as coisas acontecerem. E o que eu mais vejo nisso?
Por que que funciona? Porque a gente tem empatia pelo cliente. A gente realmente consegue identificar a dor do cliente. E se importa em ajudar de verdade, né? E se importa em ajudar de verdade. Porque é uma das coisas que eu falo muito nos treinamentos. A empatia, a regra básica da vida, mas e das vendas, então nem se fala. É empatia. É o segredo. Porque assim, se tu te colocar no lugar do outro, né? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que fizessem por mim? É simples. E claro, respeitar o momento da pessoa, porque daqui a pouco ela tá num momento que não. A gente tem fases, né? Então, num próprio dia, tô num dia de estresse, eu entender esse momento do cliente, respeitar esse momento, né? Então, a regra é básica. É muito básica. É simples só te colocar no lugar do outro, né? E aí a gente tem muito forte isso, né? Porque como a gente apanha tanto da vida, tu te importa realmente com o ser humano, né? Não é só uma frase, não é só um discurso, é realmente um ideal de vida. Eu nem sei se eu sei ser do outro jeito, sabe? Às vezes as pessoas falam, mas por que você tá fazendo isso? Por que você tá se metendo? Por que você tá sempre fazendo tudo aí? Digo, gente, eu nem sei ser diferente. E com certeza muita gente deve se aproveitar disso, né? Já foi pior. Porque muita gente acontece de fazer alguma coisa pra mim, eu vou lá dar outra chance, eu esqueço que a pessoa fez pra mim. E aí eu brinco que triste um mundo em que a pessoa boa que ajuda é a errada. Como que tu foi burra e foi ajudar de novo? Várias pessoas me falam. Aí eu disse, mas que coisa mais triste, um perdido em que o errado é aquele que quer ajudar, né? Mas aí vamos lá, né? Cada um dá o que tem. Exatamente. E tu sabe que para isso eu ensino uma técnica muito, porque quem tem empatia acaba, né, tendo esse círculo de pessoas que também têm empatia e tem esses outros que gostam de abusar. Eu brinco que é a técnica de identificar aquele que transfere o macaquinho. Porque essa pessoa que quer sempre abusar da gente, ela não quer ajuda. Ela quer só se aproveitar. Ela só quer transferir o macaquinho que ela tem. E como ela sabe que a gente é, né, sensível ao macaquinho do outro, né, a gente tá sempre abraçando todo o macaquinho. Então eu sempre brinco. Até esses dias eu tava ensinando para um amigo e ele disse, gente, que fantástica essa tua ideia. Hoje eu já faço assim, eu já olho, vou entregar agora aqui, né? Gente, desliga, não conta pra ninguém, tá? Mas eu faço assim, a pessoa vem com aquela lamúria, com aquele mimimi, com todo aquele chororô, que só ali já me incomodo, né? Mas ok, eu escuto e aí eu faço assim, dou uma disfarçada, eu brinco que eu chamo de cara de paisagem, né? Como se eu tivesse assim me perdido, né? E aí eu olho de novo e digo, ai, desculpa, Cris, não quer mesmo que eu possa te ajudar? Quando você pergunta se aquela pessoa precisa de ajuda e ela não quer ajuda, ela quer transferir macaquinho, ela diz, ai, não era nada. Aí pronto. Respira, não tenho responsabilidade, não era nada. Porque a gente sofre quando tá vendo o outro sofrendo. Nossa, muito, muito. E aí eu quero ajudar a resolver os problemas do mundo. Do mundo. Não dá, né? Não dá. Mas é triste, mas ao mesmo tempo a gente também não pode mudar a nossa essência, né? Claro, a gente também não tem que deixar, deita aqui o tapete e pisa em cima. A gente tem que aprender a se defender também, né? Eu ainda tô nessa fase de aprender a me defender, né? Porque eu sou muito de ajudar realmente. E às vezes, algumas pessoas, em alguns lugares que eu trabalhei, tá fazendo porque quer crescer, porque quer aparecer. Cara, pensa o que tu quiser. Essa é a minha essência, eu não vou mudar pelos outros, né? Então, só não podemos apanhar tanto, né? Porque eu também acho não é que justo. isso, eu acho que uma forma nossa de termos mais facilidades, vamos chamar assim, né, nos nossos caminhos é exatamente esse, encontrar as nossas referências. E assim, mulher, escuta o que eu tô te dizendo aí agora. Agora, para, desliga o feijão se for o caso, que essa história é babado. Para tudo e escuta. Você pode e deve contar com outras mulheres. E você também é responsável por essas outras mulheres. Porque a mulher que não apoia a mulher vai acabar sem ajuda no final.
Porque ninguém, meu amor, ninguém vai cuidar de você como uma outra mulher pode fazer. Sua mãe, sua avó, suas amigas, elas entendem a tua dor porque elas vivem a mesma situação. Valoriza, sabe? Apoia. Não interfere, ok? A não ser que seja violência, daí mete 2, 3, 4 colheres. Mas assim, né? Não, mas no ponto. Ajuda, diz, olha, e eu vou dizer agora pra você, se você precisar, eu tô aqui pra você conversar comigo. Esse é o recado. E eu quero te deixar. Nosso tempo terminou, Cris. Eu ficaria 2 horas para contar as nossas histórias iguais aqui. Mas o nosso tempo tá acabando. E eu quero te deixar, então, as câmeras da TV. Para você deixar uma mensagem, assim, de apoio de tudo isso. Para que mais mulheres entendam que elas podem. Elas podem o que elas quiserem. Exato, eu falo isso. Que se você pensa que não pode, você tem razão. Mas eu te digo, você pode. E se tu acreditar nisso, então você vai poder sim, qualquer coisa. É difícil? É difícil. Mas o segredo tá em manter a persistência. Porque é isso que vai te levar ao sucesso. E o sucesso não é ter muito dinheiro, é tu poder fazer o que tu quer, porque não é só isso. Beleza, a gente quer dinheiro também, mas é a gente poder ter paz, a gente poder ter amigos, amor, sabe? Então eu digo assim, corram atrás dos sonhos, não se deixem permitir passar por situações ruins. A vida não pode, não deve ser ruim. A gente tá aqui para ser feliz. E da mesma forma que precisarem, contem comigo também. Eu acho que realmente a força de uma mulher para ajudar a outra, ela é muito maior do que qualquer outra coisa que ela possa buscar de ajuda. Ó, um beijo.